Infelizmente, estamos vivenciando mais um período de guerras em Israel. Porém, tenho observado muitas confusões e informações falsas em relação ao contexto geopolítico dessa guerra e principalmente em relação às profecias bíblicas e à visão bíblica a respeito desse assunto. Aqui, onde as linhas geopolíticas se entrelaçam, surge a necessidade vital de discernimento. Não se trata apenas de notícias, mas de entender o tabuleiro onde as peças se movem. No entanto, mergulhar nesse contexto exige mais do que manchetes. É adentrar um terreno de desafios e questionamentos, onde a curiosidade se torna a bússola que nos guia pelas camadas mais profundas da verdade. Enfrentamos um dilema moderno, onde as ondas de desinformação obscurecem a compreensão. O problema vai além dos confrontos físicos. É a batalha das narrativas que confunde corações e mentes. O impacto vai além das fronteiras geográficas. A desorientação alimenta o medo, semeando divisões e incertezas. Ao longo deste vídeo, desvendaremos não apenas os eventos, mas as verdades profundas que lançam luz sobre o caminho a seguir. Antes de prosseguirmos nessa jornada, convido você a se inscrever, ativar as notificações e compartilhar este farol de discernimento com aqueles que buscam clareza em meio à tempestade de informações. Nossa missão é oferecer não apenas conhecimento, mas compreensão fundamentada nas Escrituras. Preparados para desbravar as narrativas, vamos juntos trilhar o caminho da verdade. Shalom. 1993 foi o ano em que Israel e a Palestina estiveram muito perto de elaborar uma solução pacífica. Mas o que aconteceu depois disso fez com que a situação piorasse ao ponto de hoje haver uma guerra entre eles. Se quisermos entender adequadamente a crise de hoje, precisamos conhecer a história primeiro. Por isso, no vídeo de hoje, vamos conhecer a história detalhada entre os dois países. Como o país de Israel surgiu e como começou o conflito entre Israel e a Palestina. Nossa história começa há milhares de anos. Você deve ter ouvido falar sobre como Hitler tratou terrivelmente os judeus. Mas você sabia que as atrocidades contra os judeus começaram há milhares de anos? Disse que Jesus Cristo nasceu em uma família judia, e alguns cristãos acreditam que alguns judeus queriam crucificar Jesus Cristo. Essa é uma crença de uma ideologia que permaneceu entre os cristãos por vários anos, décadas e até séculos. E quando as cruzadas aconteceram há cerca de 1000 anos, os cristãos mataram os judeus em grande número. Naquela época, muitos boatos circulavam contra os judeus, como beber o sangue de crianças cristãs ou usar o sangue em rituais religiosos. Devido a esses boatos, havia um ódio desenfreado contra os judeus. O ódio que os judeus tiveram que suportar, praticamente nenhuma outra religião teve que suportar nos últimos 1000 anos. Após a década de 1800, esse ódio contra os judeus não era apenas por razões religiosas, mas também porque os judeus eram vistos como uma etnia diferente. Por todos esses motivos, até o final da década de 1800, os judeus que viviam ao redor do mundo começaram a sentir que nenhum país os aceitava como seus. Se quisessem viver em paz, precisariam criar seu próprio país. Para criar um país judeu, havia um jornalista austro-húngaro chamado Theodor Herzl. Ele iniciou um novo movimento político em seu panfleto de 1864, Sionismo. Ele disse que os judeus deveriam ter seu próprio país. Na época, isso não era uma ideia nova. Desde a década de 1870, várias organizações se autodenominavam Amantes de Sião. Elas já estavam propagando essa ideia. Por essas razões, em 1881, ocorreu a primeira migração em larga escala de judeus na região da Palestina. Os judeus construíram muitos assentamentos permanentes na área e começaram a viver lá. Por que escolheram a área da Palestina? Porque era uma área muito sagrada para eles. Jerusalém é o lugar mais sagrado para os judeus. Lembre-se de que, naquela época, não havia Israel, Gaza ou Cisjordânia. Toda a área era Palestina e fazia parte do Império Otomano. Sob o Império Otomano, cristãos, muçulmanos e judeus viviam juntos pacificamente, mais ou menos.
Não havia conflitos. Uma razão para isso pode ser que a maior parte da terra estava vazia. Havia poucos assentamentos na terra, e a população na área era muito pequena. Agora, avançamos para o ano de 1915. A Primeira Guerra Mundial começou. Os britânicos, franceses e revolucionários árabes estavam lutando contra o Império Otomano. Os britânicos jogam de maneira astuta aqui. Eles dizem aos revolucionários árabes que, em troca de seu apoio na derrota do Império Otomano, darão a eles a região da Palestina. E os revolucionários árabes estavam lutando para criar um país árabe unificado. Eles queriam um país árabe único, da Síria ao Iêmen. Os britânicos prometem a mesma coisa aos judeus, que os ajudarão a criar seu próprio país judeu perto da Palestina. Por que fazem isso? Para apaziguar os judeus americanos e ganhar influência na política americana. Mas, na realidade, os britânicos fizeram um acordo secreto com os franceses. Assim que o Império Otomano caiu após a Primeira Guerra Mundial, Grã-Bretanha e França dividiram a região do Oriente Médio entre elas. Os britânicos assumiram o controle da região da Palestina. De 1900 e 1800 e a 1948, toda a região da Palestina esteve sob o controle do governo britânico. Nessa época, na Alemanha, Hitler chega ao poder e os judeus são massacrados em milhões em um genocídio. Os judeus fogem da Europa controlada por Hitler para diferentes países para se salvar. Alguns encontram refúgio na América, mas muitos desses judeus vão para a Palestina. A Grã-Bretanha permite que eles entrem na Palestina inicialmente, mas depois começam a impedi-los de vir para a Palestina. Por causa disso, começa um movimento nacionalista israelense na Palestina. Ao mesmo tempo, por volta dos anos 1940, o movimento nacionalista palestino também havia começado, e os palestinos também estavam exigindo seu próprio país. Em 1948, o governo britânico percebe que já é o suficiente e que não podem permanecer lá por mais tempo. Eles deixam os judeus formarem um país judeu e os palestinos formarem seu próprio país. Eles aceitaram que não podiam fazer isso e cederam a responsabilidade para as Nações Unidas. Os britânicos, então, deixam a Palestina. As Nações Unidas propõem um plano de partição sobre a área a ser alocada para criar um país judeu e um país palestino. Em 1947, o plano de partição das Nações Unidas é divulgado. No plano, as Nações Unidas reservam 57% da área para o país judeu e 43% da área para o país árabe palestino. Jerusalém é uma área historicamente importante para 3 religiões, para judeus, cristãos e muçulmanos. Então, as Nações Unidas decidem que Jerusalém estaria sob controle internacional. Os judeus aceitam este plano e chamam seu novo país de Israel. Aqui, o país de Israel nasce em 1948. Mas, infelizmente, os outros países árabes vizinhos não ficaram satisfeitos com este plano. Eles acreditavam que o plano era basicamente a maneira dos britânicos de continuar seu colonialismo. Então, começam uma guerra contra Israel, dizendo que não permitirão que os judeus tomem qualquer parte da terra. Essa guerra é chamada de Primeira Guerra Árabe-Israelense de 1948 e é uma guerra historicamente significativa. Mais de 5 países lutaram contra um novo país minúsculo. Os judeus que viviam em Israel sabiam que, 5 anos antes, tinham visto como o resto do mundo os tratava, como Hitler os tratara. E então todos os países árabes começaram uma guerra contra eles. Se não lutassem para sobreviver naquele momento, não conseguiriam sobreviver nunca mais. Então, para se salvarem, lutaram com tudo o que tinham. E, surpreendentemente, Israel venceu a guerra, derrotando todos esses países. Após o término da guerra em 1949, as áreas que deveriam ser da Palestina, de acordo com o plano de partição da ONU, foram ocupadas por Israel. A área da faixa de Gaza foi para o Egito, e a área da margem ocidental foi para a Jordânia. Isso significava que os palestinos não tinham mais um país. Mais de 700 mil palestinos tiveram que deixar suas casas e se tornar refugiados em países árabes.
Isso é chamado de Êxodo Palestino de 1948. Depois disso, em 1967, ocorre a Segunda Guerra Árabe-Israelense. Esta guerra dura 6 dias, e Israel a vence facilmente também. Não apenas Israel ocupa a faixa de Gaza e a área da margem ocidental, mas também esta grande península egípcia é ocupada por Israel após esta guerra. Os palestinos querem seu próprio país. Por essa razão, em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, foi fundada. Inicialmente, o objetivo deles é lutar armados, usar armas para obter seu próprio país. No início, eles também queriam que Israel deixasse de existir. Por isso, os EUA e Israel a declaram como uma organização terrorista. Mas uma coisa que precisa ser lembrada é que se você os ver da perspectiva de uma pessoa, eles parecerão uma organização terrorista. E da perspectiva de outra, são revolucionários que querem liberdade para seu país. Em 1947, começa a Terceira Guerra Árabe-Israelense, mas não é muito importante para a nossa história, porque depois disso, não muita coisa muda. Mas em 1974, a OLP é oficialmente reconhecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas como representante do povo palestino. Em 1979, as negociações de paz entre Egito e Israel são bem-sucedidas, e o Egito se torna o primeiro país árabe a reconhecer Israel como um país que existe ali. Após as negociações de paz, toda a área da Península Egípcia capturada por Israel é devolvida ao Egito por Israel. Os primeiros ministros egípcio e israelense são ambos premiados com o Prêmio Nobel da Paz por este tratado de paz bem-sucedido. Mas, infelizmente, após 2 anos, o primeiro-ministro egípcio é assassinado por extremistas de direita no Egito. Os fanáticos questionaram o tratado do primeiro-ministro com Israel. Eles queriam matá-lo porque ele chegou a um compromisso. E assim, ele foi assassinado. De 1967 até a década de 1980, já havia mais de 10 anos desde que Israel ocupou a faixa de Gaza e a margem ocidental. Durante esse período, muitos israelenses começaram a estabelecer colônias na margem ocidental, começaram a construir assentamentos e viver lá permanentemente. O governo israelense os apoiava direta ou indiretamente. E os preços das casas eram baixos lá. Algumas pessoas iam para lá por habitação barata, enquanto outras por nacionalismo religioso. Alguns israelenses fanáticos afirmam que toda a área da margem ocidental é deles. E assim, residirão lá. E assim, os assentamentos israelenses começam a surgir na área da margem ocidental. A comunidade internacional considera esses assentamentos ilegais, pois vão contra o plano de partição das Nações Unidas, e os palestinos os veem como colonização. Basicamente, o país deles está sendo colonizado pelos israelenses. Em 1992, Israel tem um incrível primeiro-ministro. Seu nome era Yitzhak Rabin. Ele disse que a OLP não é uma organização terrorista. Eles apenas querem o próprio país, e os israelenses deveriam deixá-los tê-lo. Israel reconheceu oficialmente a OLP, e em troca, a OLP reconheceu oficialmente Israel como um país. E aqui ocorrem os Acordos de Oslo de 1993. Pela primeira vez, ambos se reuniram e discutiram como o país pode ser dividido correta e pacificamente, sobre como o país palestino pode ser criado. Como resultado, em 1994, o governo palestino é estabelecido pela primeira vez. Neste ponto, os israelenses já haviam estabelecido assentamentos permanentes em muitas áreas da Cisjordânia, apoiados pelo governo de Israel. Os palestinos viviam em poucas áreas fragmentadas. Decidiu-se então dividir a Cisjordânia em 3 partes: área A, B e C. A área A estaria sob controle do governo palestino. Na área B, ambos os governos exerceriam controle. E a área C seria onde o governo de Israel manteria o controle. Deixe de lado o plano de partição da ONU. Na realidade, em 1994,
a Palestina obtém apenas algumas partes da Cisjordânia e faixa de Gaza para formar seu país. Mas a boa notícia é que, naquela época, Israel e a Palestina estavam muito perto de encontrar uma solução pacífica. Por essa razão, em 1994, o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, e o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, foram agraciados com o Prêmio Nobel da Paz. Infelizmente, após isso, toda a situação piorou, quando extremistas judeus de direita assassinaram seu primeiro-ministro. Da mesma forma que Godse assassinou Gandhiji, porque Gandhiji falava sobre a unidade entre hindus e muçulmanos. Um extremista judeu disparou 3 vezes contra o primeiro-ministro israelense a queima-roupa em 1995. Esses fanáticos judeus questionaram o compromisso com a Palestina, sobre por que eles receberam qualquer terra. E por causa desses fanáticos, a situação continuou piorando. Cerca de 5 a 6 anos antes desse incidente, alguns fanáticos islâmicos na Palestina se reuniram para formar o grupo Hamas. O grupo Hamas alega que a OLP é muito secular e está comprometendo muito com Israel, mas na realidade eles querem apagar Israel dos mapas. Assim, os fanáticos criaram uma nova organização para lutar pela erradicação de Israel. E aqui, o grupo Hamas se forma. Obviamente, quando o Tratado de Paz é assinado por volta de 1994 entre Palestina e Israel, os fanáticos judeus começam a odiar seu primeiro-ministro e, por outro lado, o grupo Hamas começa a odiar a OIP. Isso porque chegaram a um compromisso com Israel. Não apenas o grupo Hamas boicota as eleições palestinas de 1996, mas também realiza atentados suicidas em Israel. Por causa disso, em ambos os lados, a influência dos grupos de extrema-direita aumenta. Há uma polarização crescente. Pessoas de ambos os lados, israelenses e palestinos, começam a se odiar. Já havia algum ódio e, após 1995, isso continua aumentando. Por volta de 2002, protestos violentos foram vistos em ambos os lados. Mais de 100 israelenses e palestinos morreram do outro lado da fronteira. Há confrontos no solo e as pessoas se tornaram tão céticas umas em relação às outras que Israel começa a construir muros ao redor de seus assentamentos. Guardas de segurança são destacados ao redor das casas permanentes construídas pelos israelenses na Cisjordânia e são estabelecidos postos de controle. E continua a se tornar cada vez mais difícil para os palestinos viverem lá. Em 2006, o grupo militante Hamas concorre nas eleições palestinas e vence. Derrota o partido Fatah da OLP, mas por uma margem muito pequena. Ele ganha 74 de 132 assentos. Mas depois disso, em 2007, uma guerra civil ocorre entre esses dois partidos na Palestina. Internamente, os apoiadores de um partido começam a lutar contra os apoiadores do outro. Em 2007, essa guerra é conhecida como a Batalha de Gaza, e a Palestina é dividida em 2 partes. Na faixa de Gaza, o Hamas estabelece seu controle, e a área da Cisjordânia é controlada pela Fatah e pela OLP, que são não violentos e governam a Cisjordânia como um governo deveria. Mas hoje, quando a faixa de Gaza está sob o domínio do Hamas, eles basicamente ocuparam a área como um grupo terrorista. E como eu disse no último vídeo, a guerra e os foguetes que vemos são enviados da área da faixa de Gaza para Israel. Enquanto na Cisjordânia, onde a OLP está no controle, esse tipo de violência não é vista. Portanto, esta é a situação hoje, amigos. Não há dúvida de que Israel continuou a colonizar a área da Cisjordânia por várias décadas, intensificando os confrontos. O conflito recente, sobre o qual falei no vídeo anterior, foi porque Israel está ocupando as áreas na Cisjordânia. E os fanáticos em Israel exigem que toda a área da margem ocidental seja deles, que toda Jerusalém seja deles. E os fanáticos na Palestina querem erradicar completamente Israel. A pergunta mais importante é: qual pode ser a solução para isso? Olhe o mapa da Palestina. Na margem ocidental, o país está dividido em tantas partes.
Hoje, se este país fosse concedido um governo independente, como ele existiria em tantas partes? Algumas pessoas acreditam que uma solução de dois estados ainda é possível, que a área seja dividida com base em 1967, com base em Israel e Palestina. Algumas pessoas dizem que a divisão precisa ser com base no Plano de Partição de 1947. Mas, se isso for feito, então a pergunta mais proeminente será: o que acontecerá com as colônias de assentamento permanente que Israel construiu na Palestina? São sociedades adequadas com casas, escolas, hospitais e amplas estradas. O que acontecerá com essas áreas se forem recuperadas pela Palestina? Há centenas de milhares de pessoas vivendo nos assentamentos na margem ocidental. Aqui, eu gostaria de perguntar: o que vocês pensam, amigos? Qual pode ser a solução para essa crise? Esse problema? Como devem ser divididos dois países? Escrevam nos comentários abaixo. Não te alegres por minha causa, meu inimigo. Quando eu cair, eu me levantarei. Quando eu estiver sentado na escuridão, o Senhor será uma luz para mim. Estas são as palavras do Senhor de acordo com o livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Este versículo bíblico é um poderoso lembrete para todos nós em momentos como estes. Em um momento em que Israel está em guerra, ele nos lembra da resiliência e resistência de Israel, especialmente em tempos de guerra e conflito. Israel se levantará não é apenas uma declaração de esperança, mas uma promessa divina enraizada nas Escrituras. Mesmo diante de adversidades avassaladoras, seja de nações vizinhas ou de conflitos internos, Israel tem a garantia de que sua queda não é o fim. As palavras servem como um poderoso lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o Senhor será uma luz orientadora. Deus fornecerá a orientação e o apoio necessários para superar os desafios que se apresentam. Assim, esta não é apenas uma linha inspiradora. É uma mensagem de esperança duradoura que nos diz que Israel se levantará novamente, não importa os obstáculos que enfrentar. Agora, na manhã de 7 de outubro de 2023, o mundo ficou chocado ao ler a manchete: Israel está em guerra. É quase 50 anos desde a última vez que Israel esteve oficialmente em guerra, na conhecida Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando foi atacada por Egito, Síria e outros. Esta guerra permanece um capítulo significativo na história de Israel, moldando profundamente sua política, estratégias militares e relacionamentos com países vizinhos. No dia mais sagrado do calendário judaico, Yom Kippur, um dia tradicionalmente observado com jejum e orações, Israel enfrentou um ataque surpresa liderado pelo Egito ao sul e pela Síria ao norte. Esse ato despedaçou a solenidade do dia e lançou a nação em um conflito que testaria sua resiliência e capacidades militares. Mas esta é uma guerra diferente. Então, o que está realmente acontecendo? Foguetes foram disparados contra Israel de muitos lados. Invasores do Hamas atacaram por terra, mar e ar. Agora, centenas de pessoas foram mortas ou sequestradas. Os atacantes foram particularmente cruéis, visando mulheres e crianças, disparando foguetes descuidadamente em lugares onde pessoas comuns vivem e se infiltrando em cidades e vilarejos perto da fronteira de Gaza. Eles revistaram cada casa, indo de uma porta para outra, procurando especialmente por jovens, crianças pequenas e idosos. Eles fizeram reféns, visando pessoas comuns, incluindo mulheres idosas e crianças pequenas. Algumas das mulheres feitas reféns até sobreviveram ao Holocausto. Até o momento, milhares de pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas. A escala deste ataque é como nada que tenhamos visto antes, levando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a declarar: estamos em guerra. Então, nesta guerra, quem são os inimigos de Israel? Bem, pode haver alguns óbvios e alguns não tão óbvios. Vamos falar de um óbvio, o Hamas. Quem exatamente é o Hamas? Para simplificar, são um grupo terrorista e seu financiamento vem do Irã. Isso não é um segredo bem guardado, é um fato conhecido. Um porta-voz do Irã, Ghazi Hamad,
confirmou abertamente à BBC que eles financiaram o grupo para um ataque, conforme relatado pelo The Wall Street Journal. Mas por que o Irã os apoia? Bem, o Irã deixou claro ao longo dos anos que seu objetivo final é aniquilar Israel. Eles estão até desenvolvendo armas destrutivas, reforçando sua postura ameaçadora de, em suas próprias palavras, apagar Israel da face da terra. Os líderes do Irã não têm papas na língua. Eles declararam abertamente seus objetivos. Um líder até declarou: "É possível para nós testemunharmos um mundo sem a América e o sionismo? Mas é melhor você saber que este slogan e este objetivo são totalmente alcançáveis e certamente podem ser alcançados. O regime que está ocupando Jerusalém deve ser apagado do mapa." Estas foram as palavras de um líder iraniano. Essas palavras arrepiantes não apenas destacam a ameaça contra Israel, mas também demonstram um foco sombrio em Jerusalém. Não é fascinante como Jerusalém sempre parece ser o centro das atenções quando discutimos conflitos no Oriente Médio? Não é coincidência. A Bíblia, milhares de anos atrás, profetizou que Jerusalém estaria no centro dos eventos do fim dos tempos. Não cidades importantes como São Francisco, Los Angeles, Moscou ou Paris, mas Jerusalém, uma pequena cidade e um estreito pedaço de terra, desempenha um papel monumental no que a Bíblia descreve como os últimos dias, meus amigos. A importância de Jerusalém, tanto nos eventos atuais quanto nas profecias bíblicas, não deve ser subestimada. A cidade é frequentemente descrita como o epicentro de futuros eventos apocalípticos. Zacarias, capítulo 12, versículo 3 a 4, aborda diretamente isso, declarando: "E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem certamente serão despedaçados. E todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todo cavalo e de loucura o seu cavaleiro. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos." Assim, ao observarmos as ameaças contra Israel e Jerusalém, devemos lembrar o que a Bíblia diz sobre essa cidade pequena, mas extremamente significativa. Jerusalém é descrita como uma rocha inabalável, e as nações que tentarem movê-la apenas se machucarão. Essa profecia é um poderoso testemunho da proteção divina e do papel significativo que Jerusalém desempenha no desenrolar dos eventos do fim dos tempos. É verdadeiramente interessante ver como os eventos atuais continuam a se alinhar com as antigas profecias bíblicas, especialmente no que diz respeito a Jerusalém. Isso nos instiga a prestar muita atenção ao que acontece lá, não apenas por causa da geopolítica atual, mas para aprofundar nossa compreensão das profecias bíblicas que ainda estão por se cumprir. Portanto, meus amigos, é importante prestar atenção à profecia bíblica. Devemos observar cuidadosamente os eventos que se desenrolam em Israel, pois a Bíblia foi explícita sobre a dispersão e subsequente regathering do povo de Israel nos últimos dias. Se olharmos para trás na história, veremos que esse evento significativo realmente iniciou o relógio profético, como declarado em Ezequiel 37, versículo 21. "Certamente tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e os farei voltar para a sua própria terra." Após o Holocausto, quem poderia ter previsto que o povo judeu, que havia sofrido a perda de 6 milhões de vidas nas mãos dos nazistas, se reuniria em sua pátria ancestral? Contra todas as probabilidades, foi exatamente o que aconteceu em 14 de maio de 1948, quando Israel renasceu como nação, e fico feliz em dizer que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer sua soberania. Aqui está o que fica ainda mais intrigante. Após a regathering de Israel, o Senhor revelou por meio de sua palavra que Israel não desfrutaria de paz por muito tempo. Enfrentaria ataques. Ezequiel 37 e 38 são bastante reveladores nesse sentido, especialmente Ezequiel 38, versículo 15 e 16, que afirma: "Então virás do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, todos a cavalo. Virás do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, todos a cavalo. Virás do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, todos a cavalo.
grande multidão e exército poderoso. Subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Sucederá nos últimos dias que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Quem é essa força vinda do norte, identificada como Magog nas Escrituras? A verdade é que ninguém pode afirmar definitivamente. No entanto, muitos estudiosos da Bíblia e especialistas em profecia consideram essa força como a Rússia moderna. Se olharmos para um mapa do Oriente Médio, veremos que a Rússia está diretamente ao norte de Israel. A pergunta então surge: por que a Rússia quereria invadir Israel? Bem, as Escrituras oferecem mais uma pista. Ezequiel 38, versículo 5, menciona Pérsia, Etiópia e Líbia como aliadas, todas elas com escudo e capacete. Pérsia é o antigo nome do que hoje conhecemos como Irã. Não é interessante que a Bíblia tenha previsto centenas de anos atrás que uma grande força vinda do norte atacaria Israel e entre seus aliados estaria o Irã? Pérsia ou o Irã moderno, meus amigos, enquanto testemunhamos as mudanças geopolíticas e conflitos centrados em torno de Israel, não percamos de vista o fato de que esses eventos foram previstos nas Escrituras Sagradas. Isso não é apenas história. Isso é profecia ganhando vida diante de nossos olhos. Isso nos desafia a prestar muita atenção, não apenas para entendimento intelectual, mas para preparação espiritual e despertar, meus amigos. O mundo em que vivemos está testemunhando uma série sem precedentes de eventos que se alinham notavelmente bem com as profecias bíblicas, especialmente aquelas envolvendo Israel. As perguntas e especulações em torno do relacionamento de Israel com o Irã e a Rússia ecoam as profecias no livro de Ezequiel, especialmente no capítulo 38. Esse capítulo fala de uma força do norte chamada Magog, que vem contra Israel com ganchos em suas mandíbulas, quase como se fosse arrastada relutantemente para um conflito. Além disso, essa força do norte é mencionada como estando em aliança com a Pérsia, o antigo nome do Irã moderno. Ezequiel 38, versículo 3 e 4 diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, Meseco e Tubal. Virarei-te e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei com todo o teu exército. Não estou afirmando com absoluta certeza que o que estamos testemunhando hoje é o cumprimento exato dessas antigas profecias. Mas considere isso. Se você acordar com manchetes anunciando que a Rússia atacou Israel, é hora de apertar os cintos, pois você estará assistindo às profecias bíblicas se desdobrarem diante de seus olhos em tempo real. É um chamado claro para todos, especialmente aqueles de nós que valorizam as Escrituras, de que realmente estamos vivendo em tempos extraordinários. Você pode estar se perguntando o que os cristãos deveriam fazer diante desses eventos em desenvolvimento. Em primeiro lugar, nossos olhos devem estar voltados para cima. Jesus mesmo nos disse: Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 20, 28. Isso significa que devemos viver com um sentido de antecipação e prontidão para o retorno de Jesus Cristo. Não é um momento de medo ou desespero, mas um momento de preparação, tanto espiritual quanto moral, enquanto esperamos o dia de nossa redenção final. Além de viver em prontidão para o retorno de Cristo, há outra ação igualmente importante exigida de nós: a oração. O Salmo 122, versículo 6, nos insta a orar pela paz de Jerusalém, dizendo: Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Como crentes, temos um mandato divino para interceder por Israel. Devemos orar fervorosamente pelo fim dos ataques terroristas, pelo retorno seguro dos reféns e pela instauração de uma paz duradoura na região. Nossas orações não são apenas ações ritualísticas, são uma força poderosa, especialmente quando alinhadas com a vontade de Deus. Devemos também orar pela mão divina de proteção sobre a nação de Israel durante esses tempos difíceis,
dadas as crescentes tensões e conflitos. É crucial que nos coloquemos na brecha e intercedamos por Israel. Isaías 49, versículo 15 e 16 declara: Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Isso nos tranquiliza de que Deus não se esqueceu de Israel. E como pessoas que creem no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós também não deveríamos esquecer. Então, meus amigos, enquanto navegamos por esses tempos turbulentos, mantenhamos nossos olhos abertos para as profecias que se desdobram e nossos corações alinhados com os propósitos de Deus. Os cenários mencionados na Bíblia não são apenas histórias antigas ou previsões futuras. Servem como um mapa destacando os caminhos das nações e o destino do mundo. Estes não são dias de temor, mas dias de expectativa. À medida que o mundo ao nosso redor treme, nossa fé permanece firme, olhando em direção ao horizonte para a gloriosa aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos vigilantes, orantes e cheios de esperança, pois nossa redenção está próxima, meus amigos. Quando percebemos que nossa redenção está próxima, não é apenas motivo de alegria, mas também um chamado à ação. Compreender a urgência do momento deve nos levar a viver de maneira diferente. Como? Você pode perguntar. Nossas vidas devem refletir essa profunda consciência. Vamos explorar alguns passos cruciais. Primeiramente, precisamos cultivar uma vida de prontidão espiritual. Jesus nos diz em Mateus 25, versos 1 a 13, por meio da parábola das 10 virgens, que devemos sempre estar preparados para o seu retorno, mantendo nossas lâmpadas cheias de óleo, uma representação do Espírito Santo. Não é suficiente apenas professar a fé, devemos possuir um relacionamento íntimo e próspero com Deus, envolvendo-nos diariamente em oração, participando regularmente das Escrituras e ouvindo as mensagens diárias em nosso canal devocional no YouTube sobre Jesus, além de uma comunhão autêntica com outros crentes. Através dessas práticas, podemos manter uma alerta espiritual que nos diferencia daqueles que estão espiritualmente letárgicos ou complacentes. Em segundo lugar, meus amigos, devemos andar em amor e retidão. 1 João 3, versos 2 e 3, afirmam que, sendo filhos de Deus, ainda não se manifestou o que seremos, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Se estamos antecipando o retorno de Cristo, nossas vidas devem esforçar-se para refletir seu caráter, praticando o amor, a misericórdia e a bondade, não apenas para aqueles que nos amam, mas também para aqueles que são difíceis de amar. Significa resistir à injustiça, falar a verdade e esforçar-se para ser justo, mesmo quando é inconveniente ou desconfortável. Em terceiro lugar, compartilhe ativamente o Evangelho. Em Mateus 28, Jesus nos ordena a ir por todo o mundo fazendo discípulos. O iminente retorno de Cristo dá urgência a essa comissão. Possuímos a esperança final, e é uma esperança que o mundo desesperadamente precisa ouvir. Somos chamados a ser sal e luz. Sal para preservar a fé e luz para iluminar o caminho para a salvação. Não é necessário ser teólogo para compartilhar as boas novas. Frequentemente, sua vida e sua história são os testemunhos mais convincentes que você pode oferecer. Em quarto lugar, gerencie seus recursos sabiamente para o reino de Deus. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, versos 14 a 30, Jesus nos incentiva a investir sabiamente o que nos foi dado, seja tempo, talento ou tesouro. Sejamos administradores diligentes, apoiando generosamente as obras que promovem o reino de Deus na terra com causas alinhadas aos valores bíblicos. Deus nos abençoou com recursos e habilidades únicas, e o honramos quando os usamos para promover o seu reino. Por último, meus amigos, comprometam-se a uma vida de oração e intercessão. 1 Tessalonicenses 5,
verso 17, nos exorta a orar sem cessar. Isso não significa que devemos passar cada momento em oração formal, mas que nossas vidas devem ser uma atitude contínua de oração. Em particular, precisamos interceder pelos perdidos, pelos aflitos e pelas nações, especialmente Israel, dada sua importância profética. Portanto, à medida que vemos o dia do retorno de nosso Senhor se aproximando, não sejamos encontrados inertes. Sejamos espiritualmente vigilantes, exemplificando amor e retidão, compartilhando o Evangelho, gerenciando nossos recursos dados por Deus com sabedoria e nos dedicando à oração. Essas não são apenas virtudes nobres, mas práticas essenciais para aqueles que aguardam ansiosamente sua redenção. Vivamos cada dia com essa esperança e propósito em mente, maneira digna de seu chamado, aproveitando ao máximo cada oportunidade para a glória de Deus e a construção de seu reino. Agora, a todos aqueles que ouvem a minha voz, vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Quero que você ore esta oração comigo para que possa receber todas as bênçãos desta oração. Oremos ao nosso Deus gracioso e misericordioso, Pai Celestial. Nos aproximamos de Ti em humilde adoração, reconhecendo Tua soberania e majestade sobre toda a criação. Perdoa-nos de nossas transgressões, assim como perdoamos todos aqueles que têm transgredido contra nós. Pai amoroso, enquanto antecipamos o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos por prontidão espiritual. Que nossas lâmpadas se encham do óleo do Teu Espírito Santo e que nossos corações sejam um solo fértil onde Tua palavra possa florescer. Ajuda-nos a cultivar um relacionamento diário contigo, enraizado na oração e nutrido por Tua palavra. Pai, oramos pela graça de andar em amor e justiça. Tu nos chamaste para sermos reflexo de Cristo neste mundo. Então, pedimos por um coração que ame sem limites e um espírito que busque justiça e misericórdia. Ajuda-nos a nos purificar assim como Cristo é puro, capacitando-nos a agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Ti. Que nossas vidas se encham tanto do Teu amor que transborde para as vidas ao nosso redor, atraindo-os mais perto de Ti. Também levantamos nossa missão de compartilhar o Evangelho, as boas novas da Tua salvação. Senhor, dá-nos coragem e as palavras para falar, para que possamos ser testemunhas eficazes para Ti. Coloca pessoas em nosso caminho que precisam ouvir Tua mensagem de esperança e redenção. Que sejamos sal e luz, preservando Tua verdade e iluminando o caminho para Ti. Pai, pedimos sabedoria para gerenciar os recursos com os quais nos abençoaste. Mostra-nos como investir nosso tempo, talento e tesouro de maneiras que Te honrem e promovam Teu reino. Senhor, pedimos Tua orientação para que sejamos diligentes administradores de tudo o que nos confiaste. Pai misericordioso, pedimos por Teu toque de cura que flua por todo o nosso ser, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Restaura-nos a plena saúde de acordo com Tua vontade perfeita. Oramos por Tua proteção divina sobre nós e nossos entes queridos, nos protegendo de danos e nos guiando com segurança através dos desafios da vida. Senhor, comprometemo-nos a uma vida de oração e intercessão contínuas. Oramos pela paz de Jerusalém e de Israel, pelos líderes das nações e por aqueles que estão perdidos e sofrendo. Senhor, neste momento crucial, guie os líderes de Israel com Tua sabedoria. Pai, pedimos que Tua vontade seja feita na terra como no céu, à medida que nossa redenção se aproxima. Que nossas vidas sejam um sacrifício vivo, santo e aceitável a Ti, enquanto aguardamos aquela esperança abençoada. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família que você sabe que precisa da bênção desta oração e clicando no botão Curtir.
Lembre-se também de se inscrever no canal para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos a todos que nos apoiam. Vocês são abençoados para serem uma bênção. Agora, para aqueles que estão ouvindo e desejam aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, exorto-vos a receber a graça de Deus com um coração aberto e arrependido. Comece onde você está, seu passado não importa. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Deus te ama. Não é a vontade de Deus que alguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Arrependimento. Diga esta simples oração de salvação para si mesmo, querido Senhor Jesus. Eu sei que sou um pecador e peço o teu perdão. Creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Abandono os meus pecados e convido-te a entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar e seguir-te como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, ouve a minha oração. Agradeço-te por me salvares. Amém. Agora que oraste esta oração, podes pedir a um pastor para te batizar numa igreja local e tornar essa decisão pública. O batismo é um símbolo dessa decisão de seguir Jesus. Encorajo-te, então, a ter comunhão com outros crentes para aprenderes mais sobre a tua nova vida e para conheceres mais sobre Deus. Por favor, sinta-te à vontade para deixar o teu pedido de oração na secção de comentários para que possamos apresentá-los a Deus, pedindo as suas bênçãos e vitória. Também convidamos outros crentes na plataforma do YouTube e em todo o mundo a juntarem-se a nós e a começarem a orar por ti agora. Queremos que saibas que, mesmo que não vejas uma resposta ao teu pedido de oração, isso não significa que não foste orado. Tenha certeza de que estamos a elevar ativamente cada pedido a Deus, de acordo com a sua vontade. Acreditamos no poder da oração para trazer conforto, cura e orientação, de acordo com o plano perfeito de Deus. A Ele seja toda a glória. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco.